Galera do primeiro ano, tudo bem, pessoal? Bom, estamos aqui para continuarmos essa saga, do modelo atômico e paramos no modelo atômico de Bohr, onde nós sabemos que Bohr se baseou na teoria da luz de Max Planck, se baseou na observação dos espectros, tanto o espectro contínuo da luz branca, como também se baseou no espectro emitido por luzes de elementos químicos, onde esses espectros não são contínuos, são descontínuos e apresentam apenas algumas cores, Por exemplo, o sódio apenas a cor amarela, o hidrogênio ali tem 3 cores visíveis, Mas o que a gente pode ver é que esses espectros eles possuem grandes manchas escuras, fato que não foi observado na luz branca. Isso quer dizer que nos átomos nós temos, então, níveis de energia definidos, não são quaisquer energias, e que, portanto, esses níveis de energia devem ser encontrados ao longo da eletrosfera. No átomo, nós temos núcleo e eletrosfera, pelo modelo atômico de Rutherford, e esses níveis de energia eles estariam justamente na eletrosfera, que é o lugar onde os elétrons ocupam, Só que eles ocupam de maneira, agora a gente já sabe, de maneira organizada e não de qualquer maneira, tá certo? Muito bem, acontece que, como tudo evolui, como tudo tem vamos dizer assim, sofre a ação da tecnologia, no ano de 1913, quando Bohr divulga o seu modelo e os seus postulados, logo após, um outro cientista chamado Sommerfeld aparece com outros estudos. Esses estudos vêm sendo desenvolvidos ao longo de alguns poucos anos, com a observação dos mesmos espectros, porém com uma qualidade superior. Então, Sommerfeld consegue perceber que aquelas linhas que Bohr descobriu e que chamou elas de níveis de energia, essas linhas eram formadas por linhas menores, imperceptíveis nos papéis que Bohr conseguia enxergar. Só que com o avanço dos equipamentos, esses papéis agora ficavam mais nítidos e Sommerfeld pôde perceber que essas linhas eram formadas por linhas menores, por sublinhas, vamos dizer assim. Então, como essas linhas eram linhas menores que formavam as linhas principais, deram o nome de sublinhas e aí subníveis. Se as linhas de Bohr eram níveis, as linhas mais finas de Sommerfeld passaram a se chamar subníveis, Subníveis ou subcamadas. Sommerfeld ele tinha uma influência muito grande da matemática. E, portanto, a matemática, como a gente sabe, ela sempre dá, vamos dizer assim, uma cobertura muito importante na pesquisa, em qualquer pesquisa da área de ciências. A matemática ela vem para fechar um raciocínio, porque se você encontrar uma solução que realmente consiga demonstrar que um sistema ele tem uma solução, aquilo ali se torna muito mais robusto, muito mais respeitado. Então, Sommerfeld, se usando da matemática, ele consegue também descrever que esses subníveis eles não são circulares, assim como os níveis de Bohr. Só lembrando aqui que Bohr, quando descobre os níveis de energia, ele diz que esses níveis são circulares, portanto, as órbitas que os elétrons descrevem ao redor do núcleo são órbitas circulares, Órbitas circulares com energia quantizada, portanto, órbitas estacionárias, pessoal? Só que Sommerfeld, através de equações matemáticas, ele consegue, então, deduzir que esses subníveis não são necessariamente circulares, que eles têm um outro formato. Até existe um subnível circular, que eu vou mostrar a vocês que é o primeiro subnível. Ele é circular, mas os demais são todos elípticos. E a elipse é uma figura geométrica um pouco diferente. Ela tem uma espécie de similaridade com uma estrutura oval, com uma geometria oval. Essa questão das
órbitas elípticas, órbitas ovais, já tinha sido mencionada há muito tempo atrás por um matemático chamado Kepler, tá? Então, Kepler, ele já tinha feito no século XVI, já tinha feito cálculos onde ele conseguiu demonstrar que as órbitas dos planetas em torno do Sol eram órbitas elípticas e não órbitas circulares. Isso ficou guardado por um tempo e depois, no século XX, em 1920, Sommerfeld, então, vem à tona de novo com essa mesma noção, essa mesma visão e demonstra, então, para todo mundo que no átomo a gente vai ter as duas coisas, órbitas circulares e órbitas elípticas, tá? Vamos ver aqui no nosso slide. Então, isso já faz parte do modelo atômico atual. Sommerfeld não tem modelo atômico. Alguns escritores de livros colocam que Sommerfeld fez um modelo atômico. Sommerfeld não fez um modelo atômico, ele apenas incorporou, ele colocou novidades no modelo atômico de Bohr, tá? Então a gente pode ver o modelo atômico de Bohr modificado pelas descobertas, pelas considerações, pelas contribuições de Sommerfeld, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Sommerfeld estabeleceu que o elétron descreve também órbitas elípticas além das circulares, assemelhando-se a um sistema planetário em miniatura. Então vejam que as descobertas de Sommerfeld atendem ao modelo de Rutherford lá atrás, tá? Rutherford, que foi defensor visionário do sistema planetário no átomo, ele agora, em 1920, teve então a comprovação que realmente existe uma similaridade com relação às órbitas elípticas, demonstrando que existe, então, o mesmo comportamento no sistema planetário, esse mesmo comportamento se repete no átomo, tá? Entretanto, como a gente já sabe, no átomo nós temos uma força, que é a força eletrostática, a força colômbica, que não está no sistema planetário, tá? E também nós temos a energia quantizada, ok, pessoal? Olha lá, Kepler já tinha feito análise de vários estudos, né, de outros pesquisadores no século XVI e já tinha descoberto, como eu falei a vocês, que essas órbitas seriam elípticas, tá? E que a grande, vamos dizer assim, o grande assunto, né, quando a gente fala de órbitas elípticas, é porque no centro dessa órbita está o Sol. Só que quando essa órbita é elíptica, o Sol não necessariamente ele está numa posição central, tá? Ele pode estar numa posição fora do centro, ou seja, ele pode estar numa posição excêntrica, ou seja, fora do centro, deslocado do centro. Essa posição a gente chama de foco da elipse. Então, a diferença de uma órbita circular para uma órbita elíptica é que na órbita circular o Sol ele vai estar no centro da órbita. Porém, quando há uma órbita elíptica, o Sol ele ocupa um dos focos da elipse, tá? O próprio desenho da elipse ajuda a gente a entender como é essa questão do posicionamento do Sol em relação ao observador que somos nós, tá? Aqui nós temos dois desenhos, um desenho com a escala em angstroms, tá? Aqui nós temos uma órbita circular e nós temos outras órbitas elípticas. Uma órbita circular aqui, outra órbita circular verde, uma vermelhinha, mais outras órbitas elípticas, tá? Então perceba que nas órbitas elípticas, o centro do átomo ele não ocupa o centro da elipse. Tá? E aqui um desenho mais específico, esse amarelo, mostrando então que a posição do núcleo não é no centro da elipse, sim uma outra posição chamada de foco, tá? Aqui a gente tem então essas órbitas elípticas e uma órbita circular preta e as demais elípticas, tá? Essas órbitas elípticas, esses subníveis, né? Essas subcamadas, elas também foram nomeadas, tá? Receberam nomes especiais que foram devido àquelas linhas que Sommerfeld conseguiu observar. Então,
na aula agora escrita, eu vou ali para o quadro, eu vou detalhar para vocês quais são os nomes dessas sublinhas, né, desses subníveis ou dessas subcamadas que Sommerfeld descobre e adiciona no átomo de Bohr. Tá, pessoal? Então agora vamos ali para o quadro aprender um pouco mais sobre essa primeira atualização do modelo atômico de Bohr, que já é considerado aí o modelo atômico atual, tá? Essa é só a primeira parte das contribuições no modelo atômico de Bohr, tá bom, pessoal? Então até mais, vamos agora para o quadro. Vamos então falar um pouquinho sobre esse Sommerfeld, Arnold Sommerfeld. Tá? Arnold Sommerfeld, na verdade, ele começa a sua pesquisa logo após o modelo atômico de Bohr. Tá? Então, suas novidades sobre o modelo atômico de Bohr, elas vão de 2015 até 1915 até 1920. Tá? Então, Sommerfeld, ele começa desde 1915 até 1920, onde ele contribui com o modelo atômico de Bohr, incluindo aí as órbitas elípticas, tá? As órbitas elípticas, elas são quantas, na verdade? Como é que foi essa observação? Então, os primeiros espectros que Sommerfeld conseguiu ver, com a imagem melhor do que a de Bohr, ele percebeu 4 linhas muito fininhas, tá, pessoal? 4 linhas menores, formadoras daquelas linhas maiores, tá? A primeira linha que ele conseguiu ver foi uma linha muito nítida, chamada de Sharp. Nítida, Sharp em inglês é nítida, tá? Ele chamou essa linha de Sharp. Depois ele viu uma outra linha chamada de uma linha mais grossa. Ele pensou que essa linha mais grossa era a linha principal. Vou chamar ela de principal. Depois, uma outra linha muito fininha, um pouco apagada. Ele falou, essa linha é um pouco difusa. Então, vou chamar essa linha de difusa, diffuse, ok? E por último, uma linha muito fina mesmo, a mais fina de todas, porém não era difusa, vou chamar ela de fine. E aí ele botou as letrinhas S, P, D e F. Aqui estavam os 4 subníveis de Sommerfeld. Tá? Então aqui são os subníveis. Hoje a gente já pode, inclusive, galera, escrever isso aqui junto, tá? Então, com a nova reformulação aí da língua portuguesa, a gente pode escrever isso aqui assim, ó, subníveis. Então, esses são os subníveis ou as subcamadas de Sommerfeld, tá? Dessas 4 subcamadas, matematicamente, Sommerfeld descobre que essa primeira subcamada, ela é circular, assim como os demais níveis de Bohr, circular ou esférico, tá? E ele descobre matematicamente que essas outras três, elas são elípticas, tá? Elípticas. Você? Beleza? Então, esse modelo de Bohr, ele foi então criando um corpo. Nós temos agora um átomo com núcleo, que veio de Rutherford, com a eletrosfera, que veio de Rutherford. Agora, a eletrosfera organizada com níveis de energia,
com energia quantizada, elétrons descrevendo órbitas circulares, estacionárias, só que agora também esses elétrons podem descrever órbitas elípticas, ainda estacionárias, sem mudar a energia, tá pessoal? Mas também órbitas elípticas, tá? Muito bem. E como é que fica? Como é que fica isso? Nós temos 7 camadas no átomo, né? Ó, nós temos 7 camadas: K, L, M, N, O, P e Q. Não vamos chamar isso aqui de camadas, vamos chamar isso aqui de níveis, tá? Vamos chamar isso aqui de níveis, não chamaremos mais de camadas, não chamaremos mais de camadas por letras. Vamos chamar de níveis e vamos simbolizar pela letra N, tá bom? Então esses são os níveis e esses níveis são simbolizados pela letra N, ok? Isso aqui são as subcamadas e subníveis. Vamos chamar esses subníveis também por uma letra, tá? Vamos chamar essas subcamadas ou esses subníveis pela letra L. Então foram surgindo letras para simbolizar níveis e subníveis. A letra do nível é a letra N minúscula e a letra dos subníveis, a letra L minúscula, tá bom? Uma outra coisa importante, esses níveis, professor, o senhor falou que eles seriam chamados por números, sim. Nível K, camada K, nível 1, camada L, nível 2, camada M, nível 3, camada M, nível 4, camada O, nível 5, camada P, nível 6 e camada Q, nível 7. Então agora temos os 7 níveis, não mais chamados por letras, agora chamados por números, tá? Então cada nível N, agora a gente tem um número para ele, do 1 até o 7. Ok, e os subníveis? Os subníveis também, Sommerfeld decide também chamá-los por número, tá? Então, nós temos SPDF, nós temos S, P, D e F, e vamos também chamá-los por número. Lembrando que quem representa os subníveis é a letra L, vamos chamar o S L igual a 0, é o subnível 0, o subnível 1, o subnível 2 e o subnível 3. Vou fazer esse F menor para que a gente consiga, então, visualizar todos aqui, tá? Então, nível, letra N, vai de 1 a 7. Subnível, letra L, vai de 0 a 3 por enquanto, tá? Por enquanto, vai de 0 a 3. Então, por que começou a contagem do subnível por 0 e não por 1? Qual foi a inspiração desse subnível ter sido numerado com o número 0 e não com o número 1? Bom, a explicação para isso é porque esse subnível S, ele é circular ou esférico, né? Então, esse subnível sendo circular ou esférico, vamos lá, ele vai ficar numa posição concêntrica ao nível, tá? Ao primeiro nível, que é o nível K. Veja, aqui são todos níveis esféricos, né? Como a gente já demonstrou. Então, a gente vai escrevendo um círculo dentro do outro, beleza? A gente vai colocando esses níveis, né? Eles vão crescendo de dentro para fora, tá? O subnível S, ele é o subnível menor que existe, ele é o primeiro que foi descoberto, tá? Então, Sommerfeld resolve colocar a sua letra L igual a 0, tá? Na verdade, não foi nem Sommerfeld que fez isso, mas esse L igual a 0 é devido a esse subnível ser esférico. E
como ele é esférico, ele vai ficar concêntrico, ou seja, ele vai formar o mesmo centrozinho com os níveis, tá certo? Lá dentro dos níveis. Então, chamou-se esse subnível de subnível de origem, tá? O subnível S é o subnível de origem. Professor, mas os outros subníveis, onde é que eles estão no átomo? Eles estão aqui. Eles estão aqui, só que como eles são elípticos, olha, como eles são elípticos, sendo elípticos, eles não são concêntricos. O centro deles não coincide com o centro do átomo, tá? Como a gente já viu no slide. Então, como eles são elípticos, não vai coincidir. Só vai coincidir o centro do subnível esférico. Ok, pessoal? Então, a primeira coisa importante é a gente reconhecer que o Sommerfeld fez um trabalho muito bom. Ele descobre os subníveis a partir da observação das linhas mais finas, né, dos espectros, tá, atômicos, e ele já subentende que essas linhas mais finas são subcamadas, são subníveis, tá? E agora falta a gente saber como é que esses subníveis vão se encaixar dentro dos níveis. Quantos elétrons podem existir dentro dos níveis? Tá? Quantos elétrons podem existir? Então, a gente vai na próxima aula, a nossa próxima aulinha, a gente vai compreender quantos elétrons cabem em cada nível desse, tá? E quantos elétrons pode estar em cada subnível desse, tá bom? A gente vai começar a discutir isso na próxima aula, na próxima semana, para poder vocês, então, terem esse complemento importante sobre a atomística, tá? Outros pesquisadores que contribuíram com o modelo atômico, vou falar deles também agora, foram outros 3, 4, 5, tem muita gente que contribuiu, tá? Os mais importantes pesquisadores que contribuíram com o modelo atômico foram, vamos lá, vamos aqui numa sequência agora, falar de outros pesquisadores muito importantes para a continuidade do modelo atômico, tá, pessoal? Esses pesquisadores, eles vieram todos na sequência no século XX, né? 1922, 23, 24, 1927, tá? 1930, 1936, diversos pesquisadores. Um dos primeiros foi um cara chamado de Broglie. De Broglie, tá? De Broglie, ele vai contribuir com o modelo atômico falando o seguinte, descobrindo o seguinte, ele vai dizer que o elétron, ele descobre através de um experimento de difração de elétrons, que é o espalhamento de elétrons, tá? Parecido com a difração de raio-x, ele descobre que o elétron possui um comportamento dual. Ou seja, a partir desse experimento, e também teve outros experimentos, ficou constatado que o elétron ele se comporta duplamente. Dependendo do fenômeno, o elétron pode se comportar como partícula e como onda, depende do fenômeno, tá? Dependendo do fenômeno que está acontecendo com o elétron, ele demonstra comportamento de partícula. Quando acontece isso, quer dizer que ele é um corpo, né? Quer dizer que ele tem massa, comportamento corpuscular. Mas ele também pode demonstrar comportamento de onda eletromagnética, que não exibe massa, tá? Ou seja, o elétron ele pode se comportar como uma onda, alcançando altas velocidades e também assim demonstrando não ter massa. Mas será que ele não tem massa? A gente sabe que ele tem, né, pessoal? O elétron tem massa, mas dependendo do fenômeno, ele se comporta como se não tivesse, tá?
e também pode se comportar como tendo massa. Então, um elétron é uma partícula dual, é uma partícula dupla. O nome dessa descoberta que de Broglie fez é chamada de dualidade. A dualidade onda-partícula. Dualidade onda-partícula. Ok? Então, são descobertas sobre o elétron. Mais tarde, um outro pesquisador chamado Heisenberg mais tarde, Heisen aqui é com S. Mais tarde, um outro pesquisador, né, com Z mesmo, tá pessoal? Chamado Heisenberg, ele descobre que é difícil no átomo encontrar o elétron, tá? De acordo com alguns experimentos também que foram feitos, ele descobre que é difícil encontrar no átomo o elétron, tá? Não é possível ao mesmo tempo determinar o lugar onde o elétron está e a sua velocidade ao mesmo tempo. Então Heisenberg ele diz que é impossível determinar vírgula, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade, do elétron, tá? O nome desse enunciado a gente pode resumir em princípio da incerteza. É o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Princípio da incerteza de Heisenberg. Ok. O princípio da incerteza coloca toda a teoria de Bohr em xeque. Por quê? Porque Bohr ele disse que os elétrons estão nos níveis, tá? Ocupando níveis de energia. E Sommerfeld diz que os elétrons estão dentro de subníveis, ocupando também aqueles subníveis. Ou seja, de acordo com Bohr e com Sommerfeld, os elétrons estariam bem determinados, tá? Dentro de subníveis que estão dentro dos níveis, tá? Os subníveis não são menores do que os níveis, não são subcamadas. Então, os elétrons estariam dentro de subníveis que estariam dentro dos níveis. Mas a teoria de Heisenberg acaba com isso, deixa isso em xeque. Então, onde é que estão os elétrons? Onde é que eles estão? Porque é impossível determinar onde eles estão e a sua velocidade ao mesmo tempo, onde é que eles estariam? Aí surgem outras teorias, vai surgir aí um pesquisador que é um dos mais notáveis, tá pessoal? Um dos mais notáveis, que vai ser justamente um dos pais, se não for o pai, do modelo atômico atual, que é o modelo da mecânica quântica, tá? Um cara chamado Schrödinger, tá bom? Um austríaco chamado Schrödinger. Se escreve assim, tá? O nome dele. Então, Schrödinger, eu vou resumir aqui uma das primeiras constatações que Schrödinger faz matematicamente, tá? Para simplificar, vamos dizer assim, a posição ou uma possível posição que os elétrons estariam dentro do átomo, tá? Na verdade, é muito difícil localizar os elétrons dentro do átomo. Então, o que Schrödinger fez
foi um estudo matemático muito profundo, baseado em probabilidade. Então, um estudo probabilístico, tá? Para tentar determinar onde seria mais fácil encontrar o elétron. E ele chegou em várias equações e numa delas ele descobre, então, matematicamente, que os elétrons podem estar preferencialmente numa região que ele vai batizar de orbital. Tá bom? O orbital é, vamos dizer assim, a região, que na verdade não é uma região definida, tá? Orbital é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Mas não é tão fácil. Essa região de probabilidades, ela é descrita, vamos dizer assim, de maneira um pouco complexa, tá? Não é uma região que, vamos dizer assim, a certeza de encontrar um elétron é tão fácil, tá bom? Porque depende muito se essa região está mais próxima ou menos próxima do núcleo do átomo, tá? Então não é uma região tão simples. Depende também das energias envolvidas, energia potencial, energia cinética naquele momento, tá? Uma coisa que Schrödinger fez para tentar, vamos dizer assim, para tentar facilitar a compreensão sobre os elétrons, foi quando ele falou que os elétrons, eles podem ser descritos em números, que ele chamou de números quânticos, tá? Então, Schrödinger, ele é o criador do próximo assunto que vamos falar em sala de aula, ele é o criador dos números quânticos, tá? Então, Schrödinger, ele ficou conhecido por descrever os elétrons a partir dos números quânticos, tá bom? Então, o grande trabalho de Schrödinger foi a descrição dos elétrons a partir desses números, tá? Schrödinger foi um dos mais atuantes nesse modelo atômico quântico, que a gente vai discutir em sala de aula, tá? Schrödinger defende, então, quando Schrödinger fala do orbital, quando ele defende a criação, quando ele defende que existe uma região chamada orbital, a gente vai ter automaticamente, é uma evolução do átomo, a gente vai ter automaticamente uma noção de que os níveis de energia e os subníveis, na verdade, ainda são constituídos por uma parte menor, que são esses orbitais. Então, nós teríamos aí orbital, subnível e nível, tá? Orbital sendo essa região mais fácil de encontrar os elétrons, mas que ainda estão dentro de subníveis que estão dentro dos níveis. E, na verdade, tudo isso, na visão de Schrödinger, é uma nuvem eletrônica altamente dispersa, tá? Uma nuvem de probabilidades. Então, hoje, o modelo atômico atual, ele não tem uma divisão da eletrosfera por camadas, nem por subcamadas. A gente entende hoje que o modelo atômico atual, ele vai ter uma eletrosfera, uma nuvem de probabilidades que o elétron pode estar em qualquer lugar. E ainda mais, sendo o elétron uma partícula dual, essa nuvem de probabilidades, ela pode ser também descrita como uma nuvem no formato ondulatório, tá? A gente vai ver esses modelos na nossa próxima aula síncrona, tá, pessoal? Valeu, obrigado.